Fala galera, aqui é o Ed Marques e você está ouvindo o podcast Cristãos Fora da Caixa. No episódio de hoje, iremos falar sobre o tema a relativização dos pecados. Esse é o nosso terceiro episódio. Mas se você ainda não ouviu o primeiro e o segundo episódio, corre lá no Spotify e coloca Cristãos Fora da Caixa e ouça o episódio. Eu tenho certeza que será bem bacana para você. Bom, antes de adentrar no tema, é necessário a gente falar um pouco sobre o pecado, né? Dentro da teologia, existe uma doutrina que estuda acerca do pecado. Esse campo é chamado de amar-teologia. Essa palavra vem do grego amartia, mais logos, significa estudo acerca do pecado. Esse termo amartia, na sua etimologia, tem o sentido de errar o alvo. Então, só por essa definição, podemos chegar à conclusão que o pecado significa um desvio do fim, ou errar o alvo, certo? Então, a conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre essas questões teológicas, mas também iremos abordar olhares e discussões socio-históricas e filosóficas. E para conversar conosco hoje, temos a presença muito especial de dois convidados, a Tabata e o Heraldo, tá? Então, vou pedir para que eles se apresentem e digam o que esperam do episódio de hoje, tá? Então, vamos começar Olá, pela gente. Tabata. Bem, meu nome é Tabata Uchoa, sou bióloga por formação, mas sou de coração, de desejo não realizado, de formação acadêmica, mas curiosa sobre essa área e a respeito de tudo, né? Uma curiosa sobre o universo em si, né? Sempre me espantando com os milagres do cotidiano, do dia a dia, né? Sempre me espantando também com a graça que o cristianismo me trouxe de poder me reformar cada dia mais como pessoa, rumo à eternidade, né? E como eu acho que como Rubem Braga falava, uma mulher miúda, de risada brusca, lágrimas fáceis, encantada com conhecimento, com as relações interpessoais, com a vida de maneira geral. Prazer em conhecê-los e falar para vocês. Muito bem, Tabata. E o que é que você espera Eu do espero que episódio a de gente hoje? consiga ver a moral religiosa de uma forma mais transparente, né, mais imparcial, né, não com aquela paixão da instituição religiosa de ver o instrumento moral como algo que traz coesão, né, ao grupo dos cristãos de maneira geral, ou que determina condutas que sejam boas ou más, né, necessariamente, mas que a gente veja que também ela é um fruto de uma dominação de séculos, né, é fruto também de conveniências sociais, e que a gente comece a refletir mediante essa discussão sobre como também os nossos conceitos de pecado são falhos, né, são muito restritos a condutas específicas, e que todos nós pecamos, né, por causa disso, né, todas as nossas condutas, elas têm um pouco de bom e às vezes tem um pouco de mal, porque muitas vezes o mal que fazemos tem um pouco do nosso egoísmo, das impressões do egoísmo humano, e a partir daí que possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores também. Muito bom. Agora vamos passar para o nosso amigo Heraldo. Ele vai se apresentar e vai também responder a mesma pergunta. O que é que você espera do episódio de hoje, Heraldo? Olá pessoal, como vocês estão? Bem, meu nome é Aldo, sou formado em pedagogia, faço parte da Igreja Batista Independente em Ouro Preto, Olinda, Pernambuco. Faço parte também do grupo Cristãos Fora da Caixa e, e assim, com certeza, a minha contribuição aqui será justamente para a gente poder trazer não só esclarecimentos, né, que isso de fato é importante, mas também uma forma também de quebrar diversos rótulos ou diversas ideias ou concepções que se tem em relação ao pecado, partindo daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já pode é, abordar nas discussões assim a seguir, né? Muito bem. Então, vamos então começar o nosso primeiro bloco. Né? Eu vou falar um pouco aqui sobre o que é o pecado, né? E depois vamos trazer umas perguntas para a gente começar
a refletir um pouco sobre esse tema, né? A relativização dos pecados. Então vamos lá, né? O que seria o pecado teologicamente falando, né? O teólogo Edward Kohler, no seu livro Sumário da Doutrina Cristã, ele diz que a Bíblia define, né, o pecado como sendo a transgressão da lei, ou a anomia, né? E isso é uma referência, claro, ao versículo lá bíblico, né, 1 João 3:4, que fala que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Portanto, o pecado, né, nesse sentido, é fazer o que Deus proíbe ou não ser como ele quer que sejamos. Por exemplo, né, muita gente vem, quando vai ler a Bíblia e vê aquela passagem lá do pecado de Adão e Eva, muita gente acha, né, que o pecado de Adão e Eva seria comer a maçã, né, sendo que a Bíblia nem fala dessa maçã. Mas o pecado não seria o ato deles comer o fruto, né, mas sim a desobediência do mandamento de Deus, da lei de Deus. Deus disse: não faça, não coma, e eles foram lá e comeram. Então, isso, nesse sentido, seria a ideia de pecado, né? A outra forma, o pecado seria a gente ser da forma que Deus quer. A gente não ser, na verdade, desculpa, da forma que Deus quer que a gente seja. Por exemplo, lá, né, no Pentateuco, em Levíticos 19, né, Deus diz lá que quer que o povo seja santo porque ele é santo, né? Então, a gente sabe que nenhum de nós somos santos nesse sentido, né? Somos pecadores. Portanto, então, nesses dois sentidos, né, com relação à lei de Deus, teologicamente falando, o pecado é um desvio da sua norma. Então, a lei de Deus vai definir o que é pecado e o que não é, e quando a gente se desvia, quando a gente erra o alvo, a gente está cometendo o pecado. Já com relação a Deus, o pecado seria justamente essa desobediência da sua vontade. Essa é a ideia teologicamente, né? Mas a grande questão aqui, que a gente quer trazer também, sobre o tema relativização dos pecados, é que, ao longo da história, ao longo do passado do tempo, as sociedades, né, principalmente cristãs, elas começaram a relativizar o pecado, né? Existiam pecados que eram mais temidos que os outros, existiam aquela famosa ideia dos 7 pecados capitais, que vai ser mais um pouco abordado lá na frente, né? E muitas das vezes esse pecado, ele era utilizado, por exemplo, pela igreja durante a Idade Média, para punir os outros, para dominar os outros, né? E muitas das vezes também as pessoas começavam a se achar, né, superior ao outro, porque pecava de maneira diferente, né? Então eu tenho aqui uma pergunta para os nossos convidados, para a Tabata e para o Heraldo, que é o seguinte: a primeira pergunta, e aí a Tabata pode começar respondendo, é o seguinte: o conceito de pecado, né, ele muda de acordo com a conveniência social? Por exemplo, né, existe, como eu falei, maiores pecados ou pecados mais graves para a sociedade, e muitas das vezes esses pecados ou essa noção de pecado é fruto justamente de uma conveniência social, né? É algo histórico, é algo delimitado pela sociedade daquele período. Então, Tabata, o que é que você pode me responder acerca dessa pergunta? Se o pecado, né, o conceito de pecado, ele muda de acordo com a conveniência social, ou a sociedade cristã sempre leva em consideração o pecado a partir da definição teológica? Bem, Ed, o que eu acho é que, né, embora São Tomás de Aquino tenha falado na sua Suma Teológica, lá por volta do século XIII, mais ou menos, né, de que a vontade ela seria contra o pecado, impediria o pecado, né, por ser um apetite racional, né, um princípio intrínseco de atividade que faria com que as pessoas alcançassem o fim que quisessem, né? Ou seja, se o homem quisesse fazer algo bom, ele faria; se o homem quisesse fazer algo mal, ele faria também, né? Só, né, que eu creio que Thomas Hobbes estava já ali por volta do século XVII, quando ele diz que o homem é essencialmente mau por natureza, né? E isso tem a ver com alguns trechos da palavra, né, quando o apóstolo mesmo Paulo fala em Romanos 7, de versículos 14 e 17. Bem sabemos que ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
não é? Então, na verdade, nós temos uma propensão para fazer o mal, né, naturalmente, né, e há uma manipulação, né, a fim de manter essa coesão social. O que se vai fazer, né? A religião ela vai colocar um freio de normas, né, que vão conter um teor dual, né, de certo ou errado, que na verdade, né, não vai procurar buscar a verdade da essência dessas condutas em si, né? Então ela vai se basear num alicerce de verdades perenes que não tentam descobrir o bem ou o mal propriamente dito nas condutas humanas, mas elas vão se basear numa morfologia da vontade de poder, né? Ou seja, uma necessidade de dominação dos seres humanos uns sobre os outros. Né? Então, vai haver uma hierarquização das paixões e pulsões humanas, né? De acordo com o que se quer evidenciar como característica ou como conduta a ser tomada como padrão naquela sociedade da época, né? E aí vai se formar uma relação de dominação através da culpa, do medo, não é? Ou do ódio, né? Se você não obedecer àquela determinada conduta bem acertada, você vai ser segregado daquele corpo social, ou então da covardia, né? Se eu não consigo questionar que o que estão me destinando a fazer não tem lógica, mas forma normas sem sentido, que não obedecem realmente um contexto de bom ou mal no sentido racional, né, e baseado na palavra de Deus, né? Então, se eu não consigo questionar, então sou um religioso passivo a obras pré-elaboradas e sem sentido, né? E aí a gente tem um exemplo em Dante Alighieri, na sua famosa obra Divina Comédia, né, em que haveria um hipotético inferno com 9 círculos concêntricos. No segundo círculo, haveria a destinação àqueles que cometeriam o pecado da luxúria, enquanto no círculo central, junto ao diabo, né, destinado a viver com um inimigo do eterno para todo sempre, existiria aquele que desobedecia às autoridades. Então, ali para o homem da Idade Média, no caso, desobedecer às autoridades era pior do que outros pecados, como luxúria, como roubo. E aí a gente tem, né, uma sociedade que reforça o mito da servidão voluntária que Etienne de la Boétie formulou. Ou seja, ele percebeu que os tiranos, né, eles eram tiranos diante de um grande grupo de pessoas, porque, na verdade, aquelas pessoas eram ensinadas a serem subjugadas. Né? E, de certa maneira, a religião ela trabalhou durante muito tempo com esse discurso, né, aliado com os poderosos, né, de que eles podiam determinar uma conduta mais acertada de acordo com os interesses deles, né? Então, assim, para o homem da Idade Média, obedecer hierarquias era algo muito, muito importante. Obedecer ao seu senhor, obedecer ao padre da igreja, inquestionavelmente, né? Numa época em que se faziam os cultos em latim, para que os fiéis não tivessem acesso à verdade da palavra de Deus, do livro sagrado da religião a que processavam, né? Que era a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente tem essa mudança de época, que a gente sai da Idade Média para o contexto da Idade Moderna, então o foco que havia, né, do Deus Supremo, que era muito preconizado pela religião cristã, né, ou seja, Deus era o centro de tudo, e havia esse teocentrismo que influenciava na política e na sociedade, consequentemente ele vai dar lugar a um humanismo em que o ser humano é o centro das relações, né? Então, esse humanismo, esse antropocentrismo, né, que vai se refletir nas artes, né, nos afrescos que vão ilustrar histórias muito conhecidas da Bíblia, como a criação do mundo, ou como mesmo a migração de Abraão para a Terra Prometida. Enfim, tudo isso vai evidenciar características humanas na forma, nas cores, né, no contraste entre preto e branco que se usa nessas obras. Isso, consequentemente, também vai se refletir nos valores, ou seja, o certo ou errado, também vai começar a ser também relativo, né? E as condutas elas serão mais focadas a obedecer aquilo que satisfaz, né, os anseios humanos particulares, não essencialmente os anseios do divino, né? E agora a gente vê num contexto de pós-modernidade, com o advento de
de uma sociedade de consumo desenfreada, né? A construção da personalidade baseada no individualismo é muito evidente, não é? Então, o que importa hoje é o culto do eu, ou seja, tudo que era tido antes como tradição, né, condutas que eram cristalizadas, elas passam a ser relativizadas e há uma dissolução da responsabilidade moral que o indivíduo devia ter, né, porque agora ele cria o seu próprio padrão moral mediante as necessidades que ele tem. Né? Então, gente, como eu estava falando, né, o advento do humanismo, né, que traz os atributos humanos como foco das relações políticos-sociais, né, vai fazer com que certo ou errado seja metamorfoseado em benefício do indivíduo, né, e haja uma dissolução das responsabilidades. Né? Então, é muito interessante a gente ver, e isso faz jus a falas e a teorias muito evidenciadas por Berman, por Bauman, né, sobre a modernidade líquida. Né? Existe até uma frase muito falada nas discussões sobre os tempos atuais. Vivemos tempos líquidos, nada foi feito para durar. Então, o que era errado ontem, hoje já é certo. O que é certo ontem, já é errado hoje. Né? Então, há uma hiper-relativização das condutas nos dias de hoje, em benefício do indivíduo, infelizmente. Ok, muito bom. Então, a Tabata trouxe aqui muitas referências, né, sociológicas, filosóficas, para a gente pensar essa questão da relativização mesmo do pecado, né? E pensando também a partir do Bauman, né, essa questão de ser uma sociedade da modernidade líquida, né, como se fosse algo, como se fosse uma espuma, né, onde tudo vai depender dessa individualidade, né? O ser humano, o eu, prevalece sobre tudo. Então, o que você pensa que é pecado é como se isso é o que importasse, não tivesse uma referência, por exemplo, uma referência objetiva, que é a palavra de Deus, que vai determinar o que é e o que não é, né? Mas continuando a conversa, muito interessante, o Heraldo vai poder falar agora um pouco também o que ele pensa, né? Se tem realmente essa influência, como a Tata deixou bem claro aí, da, da conveniência social, né? Na definição do que é pecado. Vamos lá, Heraldo, pode falar aí, fica à vontade. Certo? Vamos lá. Acredita-se que cada contexto social, ela vai, de uma certa forma, definir um certo conceito de pecado. Então, C.S. Lewis, ele vai abordar muito bem sobre essas questões de conceitos morais que cada uma das pessoas vão ter, o que é construído socialmente. E a partir daí, dessa convivência social, a gente vai perceber que cada indivíduo, no caso, ele vai ter, de uma certa forma, valores que vão estar sendo por ele decididos se são convenientes para ele ou não, ou valores que vão sendo construídos ao decorrer de toda a sua vida, certo? E aí, de uma certa forma, como o Tabata falou sobre essa questão de Tomás de Aquino, no caso, tem um escritor chamado Francis Schaeffer, que ele escreveu um livro, A Morte da Razão, e ele tem alguns aspectos falando sobre essa questão de Tomás de Aquino, em que ele acredita, em que no livro diz assim: na concepção tomista, a vontade humana está decaída, mas não o intelecto. Dessa forma, noção incompleta do conceito bíblico da queda resultaram todas as dificuldades que vieram depois. Ou seja, é como se apenas a questão da natureza viesse decaída, mas que o intelecto não foi, de uma certa forma, afetada. E o que é que vai, de uma certa forma, acontecer? Então, podemos perceber que essa visão ela vai começar a perceber que o intelecto não foi afetado com a queda do pecado. Então, tornou-se uma questão de natureza divina, ou seja, uma natureza que vai se declinar para uma questão mais de natureza humana. Então, o que é que pode, de um fato, acontecer? O pecado, ele acabou tendo uma certa visão de que
determinadas coisas começaram a ter mais evidência pecaminosa em uma determinada área, em um determinado setor da sociedade, em uma determinada visão. Por exemplo, nós podemos ver a partir das histórias bíblicas que quando justamente foram instauradas as leis de Moisés, podemos perceber que quando Moisés ele acaba recebendo as leis, a gente pode perceber que o povo ele construiu a questão do bezerro de ouro. Por quê? Porque eles, de uma certa forma, perceberam que não havia mais aquela espécie de que Moisés pudessem ter aquela expectativa de que realmente Deus estivesse presente com eles. Então, podemos ver que assim essa ausência dessa mente em relação a Deus, dessa comunhão com Deus que os homens tinham por conta da queda do pecado, fez com que ficássemos autônomos para pensarmos do nosso próprio jeito. E aí o homem começou, com o decorrer da história, a construir o seu próprio pensamento, começou a construir a forma de agir, e essas evoluções, e essas discussões que começaram a surgir, de uma certa forma começaram a afetar moralmente a conduta do homem, começaram a afetar a forma como ele pensava, como a forma como ele criava, e isso começou a atingir diversas áreas. Isso a gente pode perceber que o homem começou a pensar de uma maneira mais fragmentada. Então, essa fragmentação fez com que o homem começasse a enxergar o pecado também dessa mesma forma. Só que existe um outro X da questão. Para uma pessoa que não tem esse conhecimento que o cristianismo fornece, vai entender o pecado apenas como um determinado mal, um defeito apenas do ser humano, e que, de uma certa forma, não vai enxergar o pecado como pecado, mas simplesmente como falhas, como algo mal que age sobre a moral humana, sobre as suas éticas, que, de uma certa forma, começa a interferir nas ações humanas, e nós podemos ver que existem, por exemplo, conceitos de certo e errado em cada sociedade. E a gente pode ver, por exemplo, nas culturas japonesa, chinesa, nós podemos ver nas culturas africanas, europeias, na chegada nas Américas. Então, a gente vai ver que cada transformação social, cada etapa de cada uma dessas sociedades e cada forma de pensar. Então, eles vão ter os seus valores, eles vão ter os seus valores tanto morais, éticos, religiosos, espirituais, só que de uma certa forma percebendo a partir de uma perspectiva da religião, no caso, seja uma religião de uma maneira dominante, seja uma religião de uma maneira auxiliadora para as pessoas. E aí a gente pode ver que Cristo ele já mostra já em João que que ele já conhecia de uma certa forma a natureza humana. Por quê? Porque a partir da queda do homem, como a gente pode ver em Gênesis, percebe-se tipo toda ruptura vinculada ao Criador. Então o homem começou meio que a andar por si próprio, mas de uma maneira muito independente e de uma certa forma muito divorciada, por assim dizer, dessas relações com Deus. Então o homem começou a, de uma certa forma, buscar esses sacrifícios. E trazendo para os tempos de hoje, algumas pessoas elas querem, de uma certa forma, viver de uma maneira em que o seu sacrifício seja de uma maneira amenizada ou de uma maneira não sacrificial. Em que sentido desse sacrifício? No sentido de que eu não vou poder mais que a minha doação, que seria de uma maneira religiosa, não vai ser mais por conta que eu não tenho mais que dar satisfação para Deus. Então eu vou me sacrificar. O meu relacionamento com Deus, de uma maneira assim mais clara, para viver o meu próprio sacrifício de vida, porque aquilo não mais cabe dentro da minha própria vida. Ou seja, como essa relativização ela vai mexer com a sociedade, vai mexer com a cultura, vai mexer com diversas áreas sociais. Muito bom, muito bom. Então, a gente consegue chegar, de certa maneira, a uma conclusão de que o pecado, né, ele vai variar de acordo com a sociedade, de acordo com a moralidade das pessoas nesse sentido, né? As pessoas vão considerar, como o Heraldo falou, as suas atitudes, nem muitas das vezes como um pecado em si, né? Mas como uma falha, né?
Então, esse afastamento da noção, de certa maneira, teológica, bíblica mesmo, né, do que seria o pecado, muitas das vezes vai passar a ser utilizado ao longo da história como um instrumento, né, para dominar os outros, para punir os outros, para rotular os outros, né? Por exemplo, essa pessoa aqui, ela comete o pecado da gula, lá vai lá o glutão, né? O beberrão, e assim por diante. E a gente chega num lugar que as pessoas vão começar a comparar, né, o seu pecado com o pecado do outro, né? E essa ideia é um pouco preocupante, né? Porque nós sabemos, claro, eu não estou dizendo que não vai existir aquela história de não existir um pecadinho e um pecadão, né? Existe, de fato, pecados mortais, né? E existe outros tipos de pecado, né? Isso aí a teologia, ela aborda também. Mas, né, dentro da nossa sociedade, como eu falei, essa ideia de dizer que a pessoa está cometendo tal pecado chega ao ponto de rotular essa pessoa como essa pessoa aqui é o pecador desse pecado. E esse pecado X é o maior pecado, né, da nossa sociedade. Por exemplo, a Tabata falou sobre o Dante Alighieri, né, na Divina Comédia, e no último círculo, né, no nono círculo dessa obra dele, ele vai colocar lá como o maior pecado do tempo, como a Tabata falou lá, a desobediência às autoridades, né? Talvez hoje para a nossa sociedade, né, o maior pecado não seria essa desobediência às autoridades, né? Para o brasileiro, muitas das vezes é algo normal desobedecer o seu patrão, o seu chefe, né? E não tem uma preocupação do que de fato seria o pecado, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso e eu vou deixar para o próximo bloco para a gente fazer uma pergunta e entrar nessas questões aí de considerar, né, um pecado maior do que o outro e como a gente pode ver é, se isso é correto ou não à luz da palavra de Deus. Então vamos dar um intervalo agora para a gente voltar no próximo bloco, pessoal. Estamos de volta ao segundo bloco do podcast Cristãos Fora da Caixa. No episódio de hoje estamos falando sobre a relativização dos pecados. E nesse segundo bloco, né, eu gostaria de pensar um pouco com vocês acerca da questão do julgamento do pecado. Existe uma frase que é bem comum de você encontrar em blogs de teologia ou até em grupos voltados para a teologia nas redes sociais, que ela diz o seguinte: não julgue os outros só por terem pecados diferentes dos seus. E, infelizmente, né, na nossa sociedade, a gente sabe que existe pessoas, né, irmãos na fé, que se julgam melhor do que o outro porque ele comete um pecado diferente. Eu minto, às vezes eu minto, às vezes talvez eu chamo um palavrão, às vezes eu faço isso, aquilo outro, mas tal pessoa é um beberrão, mas tal pessoa ela é um idólatra. E muitas das vezes do seu próprio pecado, né? E a gente lembra o que Jesus fala, né? Que essas pessoas que gostam de julgar, né? O cisco, de tirar o cisco do olho dos outros, deveria tirar a trave do seu, né? Esse é um versículo lá do Mateus 7 que serve para a gente pensar um pouco disso. Mas a verdade é que existem pessoas que acabam vestindo, digamos assim, entre aspas, uma capa de santidade, né? Que a todo custo essa pessoa ela quer manter esse nível de santidade, né? Muitas das vezes para aparecer e para ser reconhecido pelos outros do que para glorificar a Deus, né? Então, eu sou uma pessoa que sou servo do Senhor, não faço isso, não faço aquilo, ou muitas das vezes faz escondido, né? E não tem a coragem de confessar os seus pecados, como a Bíblia nos orienta a fazer. Mas quando alguém peca, ele é o primeiro a tirar a pedra, é o primeiro a apontar os erros, né? Isso me lembra também uma letra de uma banda de rock cristão ou com temáticas cristãs que eu gosto muito, que é o Fruto Sagrado, né? Naquele último álbum Distorção que eles gravaram, a música se chama A Volta dos que não foram. Tem um trecho que é bem interessante que eu gostaria de falar. Ele diz assim: se alguém erra, é o primeiro a julgar. É sempre o outro que precisa melhorar.
Quando faz algo, espera ser premiado. Ciúme e inveja convivem lado a lado. E a outra parte, ele fala também, assim, você tá mal, mas continua a sorrir, é um perito na arte de fingir. Se você peca, merece o perdão, mas se é o outro, já pensa na condenação. E essa música, né, escrita lá, se eu não estou enganado, em 2005, ela é muito real ainda hoje. Porque o que existe de pessoas que gostam de apontar os pecados dos outros como se sentissem melhor por isso, não tá, digamos assim, né? É impossível contar. Mas vamos lá. A pergunta que eu vou trazer para o segundo bloco, para a gente pensar também essas questões de pecados, né? É o seguinte: por que os cristãos, né? E aqui eu falo de uma maneira, entre aspas, geral, para a gente refletir sobre isso, eles gostam de se achar superiores uns aos outros por conta de pecar diferente do outro. Não é tudo pecado? Não desagrada a Deus da mesma forma? E por que então eu gosto de condenar tal pessoa porque ela cometeu tal ato, sendo que eu faço coisa muitas das vezes pior? Tabata, a mesma pergunta fica para você também, né? Por que então a cristandade ou os cristãos costumam se comparar ou comparar os pecados uns dos outros, né? E muitas das vezes se achar superior. E você poderia trazer também exemplos do que hoje é considerado, por exemplo, um pecado não tão grave. Às vezes a pessoa comete esse pecado e na mente dela ela está fazendo algo bom para outras pessoas. Você poderia falar Eu a acho respeito? que a evolução da igreja como instituição, né, houve influências também de costumes pagãos, né, como, por exemplo, existe uma seita grega, né, que repudiava o sexo de forma muito evidente, né, e isso foi incorporado ao cristianismo da Idade Média, nessa todo esse pavor, né, e essa atribuição do pecado da luxúria como um pecado grave que não tinha esse peso tamanho, né? Nas tradições anteriores, pelo menos nos discursos dos interlocutores da própria religião, né? Mas eu acho assim que para um moralista, né, categorizar pecados maiores ou menores, né, é uma forma dele assimilar, né, simplificar e falsificar o fenômeno da vida, né? Que era o que a gente tinha falado anteriormente, né, em conversas informais, mas que eu ratifico aqui. Ou seja, as humanidades, né, o porquê que os homens fazem determinadas coisas, são multifacetadas, né? As pessoas, às vezes, respaldando o que fala em Romanos 7, e que Ed acabou de citar, né, o que as pessoas querem fazer, elas não fazem, mas o que elas não querem fazer, isso elas fazem, né? Então, às vezes, numa ira, numa voz cheia de rancor, de raiva, há um pedido de socorro, né? Muitas vezes, tipo, numa compulsão alimentar também há um pedido de socorro, né? Às vezes, numa repreensão mais dura, há uma demonstração de amor. Então, houve essa tendência de formar um complexo hierarquizado de pulsões, de paixões e afetos que, na verdade, não condizem com o real, né? E isso possibilita que haja uma dominação a nível macro, né? Tanto a instituição como a igreja dominou as pessoas de forma massiva ao longo do tempo para propósitos políticos, sociais, os quais eu não vou entrar, né, em cujas questões eu não vou entrar aqui, mas também na dominação micro, né, nas relações interpessoais, na sua relação com o irmão, na sua relação com o seu líder religioso, que percebe que você se submete ou que tem um certo temor, né, ao que ele fala, porque ele aprendeu a assimilar aquela conduta como mais pecaminosa do que outras, né? E aí eu vou trazer aqui à tona um texto de 1 Coríntios 11, muito conhecido e lido nas ceias, né? 11, de 25 a 28, que diz o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente está culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. E sempre essa palavra era nos trazida como um incentivo a que nós verificássemos as nossas virtudes
ao invés dos nossos erros, né, diante de um sacrifício que veio, na verdade, nos redimir dos erros que nós temos, né? Então, se nós fizéssemos uma investigação mais aguçada das nossas condutas, nós veríamos que todos nós somos extremamente falhos e que nós deveríamos engrandecer esse sacrifício representado pelo pão e pelo vinho, que é a carne e o sangue do Cordeiro, né? Então, a gente pode dizer, tipo, não mato, né, não roubo, pago minhas contas em dia, né, dou o dízimo na igreja, sou um bom cristão, mas será que aquela mulher que acha que não tem roupa para ir à igreja no culto de noite, né, que não vai porque não tem roupa para se apresentar à sociedade, que vai preferir olhar para a sua produção estética, a prestar atenção na palavra do Senhor, será que essa mulher não peca com a vaidade, né? Será que os clientes de clínicas estéticas, os irmãos viciados em academias, vítimas de anorexia, muitas vezes, de vigorexia, né, que não conseguem sustentar as refeições em seu corpo, em nome de um corpo sem gordura, de um corpo magro? Será que eles não pecam pela vaidade ao atentar contra o corpo que o Eterno lhes deu de presente, né? Então, será que os adeptos da tirania da beleza fake, eles também não pecam, né? E o contrário, os sedentários, aqueles desleixados com o corpo físico, que não ligam se os seus índices de gordura e açúcar estão altos, que comem desenfreadamente, ou então que não comem desenfreadamente, né? Porque comer desenfreadamente já seria um pecado, que seria a gula, mas que comem mal, que não se alimentam do necessário. Será que eles não pecam atentando contra o seu próprio corpo, né? Ou então, aqueles que não são viciados em álcool, em fumo, como se requer que os cristãos sejam, né, há muito tempo de maneira tradicional, em maconha, mas eles são viciados em aplicativos de internet, eles são viciados em jogos, né, eles se isolam do mundo, né, e dialogam com o universo, eles não veem o seu irmão que está perto de si, né, e que muitas vezes poderia ser abençoado com uma palavra, com uma conexão entre almas, né, com um ato empático. Será que ele não peca? Será que ele seria apto a cear, né, de acordo com 1 Coríntios 11? Né? E tem aquelas pessoas que dizem que não mentem, e mentir é pecado, de acordo com a Bíblia, né? E é uma conduta também tida como amoral, né, por nossa sociedade, né, mesmo por aqueles que não são cristãos, né? Mas e aquele vício de falar sempre a verdade, toda a verdade, né? Mesmo que fira o irmão, será que não é pecado? Chamado sincericídio, né? Será que essa pessoa realmente está agindo com amor, né? Será que essa conduta dela é tão justa tem um amor implícito que faz com que essa sinceridade ela cumpra os mandamentos da verdade, da palavra, e ainda atinjam o irmão com graça, né? com generosidade, né? Ainda tem aquelas pessoas também que não aceitam afrontas que se façam contra elas, né, que são iracundas, a ira é um pecado capital, né? E aquelas pessoas que aceitam tudo de boca fechada, né? Aquelas pessoas que se submetem a qualquer tipo de violência, elas não formam relações profundas com as pessoas com as quais convivem, porque elas não têm coragem de dizer o necessário para aquelas pessoas em amor e resgatá-las muitas vezes da perdição, né? Ou então, tipo de formar relações fortes e ouvir daquela pessoa também o que elas precisam, né? São pessoas que têm sangue de barata, que não reagem, pessoas que escutam agressões e não conseguem se defender. Será que essas pessoas não pecam também por não terem uma autoestima sólida, né? E aquelas pessoas que, tipo, falam demais, né? Aquelas pessoas que não se comunicam com os outros, se isolam dos outros, não formam relações de amor, relações de empatia, aquelas que falam demais e não deixam o outro falar, não escutam, não estão abertos a formar conexão com o outro, né? Então, se nós fôssemos analisar as nossas microcondutas do dia a dia, né, nós veríamos que
ainda mesmo os 10 mandamentos nós não conseguiríamos cumprir, porque nas tábuas escritas por Moisés, né, por Moisés amando de Deus, né, diz não matarás, mas, segundo Jesus, se a gente desejar o mal, a outro desejar a morte do outro, a gente já está matando, né? Não adulterarás, né? Mas se a gente cobiçar a mulher do próximo, a gente já está adulterando. Então, até mesmo a possibilidade de cumprir, né, com sucesso os 10 mandamentos já ficou um pouco mais difícil depois das palavras de Jesus, né? Ao falar, ao demonstrar que o que importa é o que está dentro do coração do homem, né? Então, se nós fôssemos examinar, né, as nossas intenções, nós veríamos que, como Heraldo falou, né, a natureza do nosso coração é má, né? E por isso nós, tendo nossas fragilidades também, nós somos chamados a olhar com mais compaixão, com mais empatia, as fragilidades do outro, né? E também somos chamados a escutar nós mesmos, né? E saber em que nós devemos mudar, né? Que condutas nós devemos perceber que afrontam a santidade do Eterno. Né? Existe uma frase de Nietzsche muito falada que diz assim: ordena-se a quem não obedece a si mesmo, né? Isso aí está no livro Assim Falou Zaratustra. E esse obedecer não significa satisfazer as necessidades carnais, mas sim fortalecer a sua vontade, né? Firmar um compromisso de mudança, né? Rumo a uma santidade que reconhece que quem é verdadeiramente bom, quem é verdadeiramente justo é Deus, e que nós temos uma jornada aqui, né, muito vasta de aprendizado, né, e de mudança contínua rumo a essa meta de santidade, né, que talvez só alcancemos na eternidade, na festa do porvir. Muito bom, muito bom. Nossa, essas reflexões aí, né, Sim. que a Tabata trouxe aqui agora, né, nos faz nos pensar a nossa conduta de cristão, né, no dia a dia, né. Muitas das vezes a gente, como eu falei também, a gente comete pecados, né, em vários sentidos, e muitas das vezes não percebemos também que, né, uma pessoa que está, por exemplo, irada, ela está pedindo, né, uma ajuda de alguma forma, né? É a forma dela se expressar. Então, assim, esse bloco, né? A gente vai dar um intervalozinho agora e vamos voltar depois com as considerações finais, com a Tabata e o Heraldo falando também o que a gente deve pensar também a respeito, né, do Evangelho de Deus, né? Porque a gente sabe que somos pecadores, né, do início ao fim, mas existe um Deus gracioso, um Deus misericordioso para conosco. Então vamos dar um intervalo, pessoal. Estamos de volta, pessoal, às considerações finais desse episódio, né? Bastante reflexivo, que faz a gente também repensar e pensar a nossa atitude, né, enquanto cristão. Então vamos para as considerações finais. Eu vou passar agora a palavra para o Heraldo, para que ele possa falar o que ele achou do podcast, do episódio de hoje, e também trazer alguma mensagem para você, ouvinte, que nos acompanha. Vai lá, Heraldo. Vamos lá, minhas considerações finais. Nós sabemos que nós já nascemos com a sementinha do pecado nas nossas vidas, falando de uma maneira um pouco mais igrejal, mas nós temos que entender o seguinte: a relativização do pecado, ela tem uma construção muito forte no ser humano e que, de uma certa forma, pode causar uma cauterização na mente do homem a ponto de que tratamos o pecado apenas de uma maneira bastante civilizada, como podemos usar outras expressões, como um pecadinho de estimação, ou às vezes você tratar isso apenas como uma questão de estética de vida que você resolve atribuir para si mesmo. Mas não se sinta perdido, se você reconhece que você é um pecador. Na Bíblia fala que ele é fiel e justo para
perdoar, certo? Mas só acontece com arrependimento. Então, a partir do momento que você se reconhece como pecador, você vai perceber o quanto realmente você precisa de uma transformação de vida. E vão haver pecados em que você vai conseguir vencer hoje, outros você vai conseguir vencer amanhã, e outros você vai lutar contra ele o resto da vida. Mas o mais importante disso é você reconhecer que a graça de Cristo ele vai estar sobre você. Então, todos os dias nós devemos lutar contra o pecado, porque até é meio irônico, pecadores falando de pecado, né? Mas o que eu posso dizer é que quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vou perceber que eu vou todo dia negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. E saber que eu tenho que primeiro tirar a minha trava para poder tirar a trava do olho do meu irmão. Mas eu não vou tirar a trava do olho do meu irmão de qualquer forma. Eu tenho que amar o outro como Cristo me amou. Isso é um princípio muito importante para a gente entender como pecadores, de que o amor de Deus ele nos alcança todos os dias e nós somos alvo desse amor de Deus. Então, você pecador, nós pecadores, fazemos parte dessa grande guerra em que o pecado acaba se tornando algo de estimação, algo civilizado. Esse algo civilizado deve ser destruído. Mas só será destruído a partir do momento em que nós podemos realmente entregar nossas vidas a Cristo. Então, essa é a minha recomendação. E quem quiser me procurar nas redes sociais, você pode procurar Heraldo José de Lim, tudo junto no Instagram, certo? Então, é isso, viu, minha gente? Também dou aulas de violão e contrabaixo à distância também. Quem quiser entrar em contato, pode falar lá no Instagram. Muito bom. Agora, Tabata, as suas considerações finais. Então, queridos, diante de tantas denúncias da nossa natureza frágil, pecaminosa e egoísta, porque quando nós não reconhecemos que, independente de hierarquias de pecados, né, mas nossas condutas egoístas, elas ferem a santidade de Deus das mais variadas formas, nós nos sentimos muitas vezes acuados e desesperançosos. Mas eu quero trazer para vocês uma esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem como a gente, através do sacrifício de Jesus e da nossa entrega, né, a sua ação, a sua atuação, a obediência à sua voz, a gente aos poucos ir se tornando varão perfeito à semelhança de Cristo. Muito bom, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a presença, né, da Tabata e do Heraldo. Hoje o papo foi bem reflexivo, né? Nós pensamos bastante acerca do pecado e dizer que foi muito bom, né? A gente, inclusive, pode até pensar uma parte 2, né? Porque esse assunto dá para ser abordado de várias formas, né? Então é isso. Eu espero que vocês que estejam ouvindo curtam o episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Nós temos a página no Facebook CFC, temos o canal no YouTube Cristãos Fora da Caixa e também criamos agora um perfil no Twitter, é o CFC _cast, que você pode também nos seguir e trocar ideia conosco, né? O meu perfil pessoal também no Twitter é o @Christ_under. Vocês podem trocar ideia comigo também. A Tabata, você também tem rede social para indicar, para alguém que quiser entrar em contato com você, ou não? Bem, eu tenho a minha rede social, meu Insta, como bióloga, né, que é @uchoatabata, UCHOATHABATA. Então, quem quiser entrar em contato comigo para conversar sobre minhas opiniões a mais, ou então conhecer o meu trabalho como professora e como bióloga também, né, pode entrar em contato comigo. Estarei de braços abertos, ok? Para conversar com vocês. Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Até mais, galera. Até mais, pessoal.